A imagem do Brasil perante ao mundo foi a pior possível nos anos do governo Jair Bolsonaro. É consenso que a relação com outros países praticamente inexistiu, por causa da posição radicalizada do atual presidente. Esses dois, em especial, achavam que estavam tratando com governos anteriores, que após reuniões como essa, vinham para cá e demarcavam dezenas de áreas indígenas, demarcavam quilombolas, ampliavam a área de proteção, ou seja, dificultavam cada vez mais o nosso progresso aqui no Brasil. O senhor Macron queria que eu, ao lado do Raoni, viesse anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele um rotundo não. Convidei, inclusive, ele e Angela Merkel a sobrevoar a Amazônia. Muitos passaram a tratar o Brasil como pária internacional. E o país era quase escanteado em eventos com líderes mundiais. Nos 4 anos de governo Bolsonaro, o Brasil não foi convidado para nenhum encontro da cúpula do G7, que reúne as principais economias do mundo. De novo, pegou muito mal o fato de o Brasil não ser convidado para a reunião do G7, o grupo das maiores economias do mundo. É a 3ª vez seguida que o país fica fora. No entanto, a empolgação de alguns desses líderes com a vitória de Lula mostra que os ares estão mudando. Bonjour Lula, como ça va, presidente? Felicitações! Lula, como vai? Felicidades, parabéns, presidente. Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia. J'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations pour cette élection. Muito obrigada a você e parabéns pela eleição. Este é o presidente francês, Emmanuel Macron, em uma ligação no dia seguinte da eleição com Lula. Com isso, a percepção do Brasil no exterior mudou da água para o vinho, até mesmo o tratamento entre diplomatas de representações do país em território estrangeiro. Em seu discurso de vitória, Lula disse que vai recuperar o protagonismo do Brasil na política externa e combater o desmatamento das florestas. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. A primeira mostra de como o mundo voltou a se abrir para o Brasil foi o convite para Lula participar essa semana da COP27. Os organizadores do evento simplesmente ignoraram que o presidente do país ainda é Jair Bolsonaro. Entre as ausências deste ano estão o russo Vladimir Putin, o líder chinês Xi Jinping e o presidente Jair Bolsonaro. Mas uma presença importante no diálogo internacional foi confirmada para a COP deste ano. O governo egípcio convidou o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deve ir à COP na semana que vem. No Itamaraty, técnicos já consideram que a posse de Lula deverá ser bastante concorrida, com a presença de vários líderes, sobretudo de países latino-americanos. Aliás, a vitória de Lula fez com que o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que não pisou em terras tupiniquins durante o governo Bolsonaro, viesse cumprimentar o petista pessoalmente. Depois da vitória nas urnas, Luiz Inácio Lula da Silva teve o primeiro compromisso como presidente eleito e recebeu o presidente argentino Alberto Fernandes em São Paulo. Outros líderes de esquerda também se empolgaram com a vitória de Lula, como Gabriel Boric, no Chile, e Gustavo Petro, da Colômbia. Mas a pedra no sapato de Lula será a relação com o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Conversé con el presidente Lula da Silva el lunes pasado para felicitarlo por la histórica victoria que en Brasil ha tenido este líder del mundo, este líder suramericano, presidente obrero del Brasil.
Há quem defenda que o petista se afaste de polêmicas envolvendo seu relacionamento com Maduro, porque a proximidade do presidente eleito com as ditaduras de esquerda é uma das principais munições da oposição. Primeiro, para um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil, é assim que eu quero para os outros. Em seu plano de governo, Lula destaca a intenção de recuperar a política externa ativa e altiva que nos alçou à condição de protagonista global. Com Lula, a expectativa internacional é que o Brasil retome apoio ao multilateralismo com a presença ativa em questões da ONU e que reassuma um papel de liderança na América Latina nos espaços de tomada de decisão. Entretanto, toda essa mudança passa por uma estrutura de relações exteriores forte, no caso, o Itamaraty. O ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da presidência durante o governo Temer, o pesquisador de Harvard, Hussein Kalu, passou a ser cotado como possível chanceler de Lula. Nós precisamos fazer uma reforma de base. Reforma de base custa, caro, dolorosa e penosa. Estamos dispostos a pagar? O Brasil é um país jovem, tem um enorme potencial, está aprendendo a lidar com as suas dimensões e é um país em que precisa haver a crença em seu desenvolvimento. Além de Kalu, outros 3 nomes são cotados para o Itamaraty. Aloysio Mercadante, coordenador do programa de governo, o embaixador Celso Amorim, chanceler nos governos do petista, e o senador Jacques Wagner. Além disso, Lula planeja rever as indicações de embaixadores feitas pelo presidente Jair Bolsonaro ao Senado e trocar alguns titulares, como, por exemplo, o embaixador de Washington, Nestor Foster, que é ideologicamente próximo de Bolsonaro e está em um dos postos mais estratégicos para a política externa brasileira. Existem pelo menos 15 embaixadores já apresentados formalmente pelo atual presidente que estão com as sabatinas travadas no Senado desde o início da campanha eleitoral. Sobre o papel do Brasil diante do mundo a partir de 2023, todos os desafios associados, nós vamos conversar agora com Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior e ex-embaixador do Brasil em Londres e em Washington. Olá, embaixador, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigado pelo convite, obrigado pelo interesse de vocês. Embaixador, a saída de Bolsonaro e a eleição de Lula, essa troca eleitoral já coloca o Brasil em uma nova posição perante o mundo? Eu acho que sim, não é? Logo vamos ver a ida do presidente eleito, não é, lá para o Egito para participar da COP, e isso foi muito importante. Eu acho que a eleição do ex-presidente Lula trouxe imediatamente uma repercussão na percepção externa do Brasil. A percepção era muito negativa, sobretudo por causa da questão amazônica, né? Da maneira como a política ambiental tratou os ilícitos na Amazônia durante esses últimos 4 anos. Com as declarações do presidente eleito, colocando uma relevância muito alta para o meio ambiente, houve uma mudança imediata. Nós vimos aí a Alemanha, a Noruega se dispondo a renovar, não é, o Fundo Amazônico, enfim, declarações muito positivas de que o Brasil se reintegrava como um protagonista, né, nesse campo muito importante que são as relações ambientais e as preocupações globais, né, sobre a mudança de clima. Embaixador, o mundo que Lula se depara agora é muito diferente do cenário que ele teve quando foi eleito pela primeira vez e assumiu ali em 2003. E agora menos favorável também. Ele não vai desfrutar, por exemplo, do boom das commodities. Fora que há uma guerra em curso na Ucrânia que afeta muito ali os países europeus. As chances de conquistas mais robustas na área econômica estão mais reduzidas por esse contexto global? Olha, como você falou, realmente o mundo mudou e o Brasil também mudou, não é? A circunstância
externa e interna hoje no Brasil é muito diferente do começo do século, entendeu? O contexto internacional é muito mais complexo, você tem não só a guerra da Ucrânia, você tem a rivalidade dos Estados Unidos com a China, nosso principal mercado, né? Não esquecer isso, né? E um grande investidor aqui no Brasil. Então, eu acho que essa mudança rápida da posição do Brasil no meio ambiente vai ajudar a restabelecer a credibilidade do Brasil no exterior. Mas eu não tenho dúvidas que o novo governo vai começar com dificuldades internas, como nós estamos vendo, e externas, porque a desaceleração da economia e a alta da inflação não vão ajudar a política econômica interna. Então, eu acho que com esse contexto internacional mais complicado, nós temos que prestar atenção na política de comércio exterior, sobretudo nessa questão do agronegócio, que hoje é o motor da economia, não é? Então, há um trabalho a ser feito de diversificação de produtos, de mercados, para nós não ficarmos dependendo de poucos produtos e poucos mercados numa área tão importante como o agronegócio. Isso de um lado. E, de outro lado, haveria que iniciar uma política de reindustrialização do Brasil para que o Brasil possa voltar a ocupar algum espaço nas exportações de manufaturas, hoje muito reduzidas, praticamente as exportações aqui do hemisfério nessa questão de manufaturados. Embaixador, o senhor citou, né, as duas superpotências, Estados Unidos e China, né, que hoje disputam a hegemonia no planeta. Na visão do senhor, o que seria ideal para o novo governo nessa relação com as duas superpotências? É possível ter, digamos, um distanciamento pragmático sem perder oportunidades comerciais? Olha, ninguém duvida que o Brasil é um país ocidental, né? Nossos princípios, os valores, as nossas relações com os países europeus e americanos e os Estados Unidos, nós somos um país ocidental. Agora, nessa conjuntura, nesses últimos 10, 15 anos, e daqui para frente, na minha visão, essa situação vai perdurar, nós somos muito dependentes da China, da Ásia. Quase 50% do nosso comércio exterior vai para a Ásia. O agro, que é muito dinâmico, 31% vai para a China. Então, nós não temos como nos alinhar automaticamente a um lado ou ao outro. Na minha visão, a posição do Brasil deve ser como de muitos países em desenvolvimento e, sobretudo, de alguns países importantes, como a Índia. Embaixador, o alinhamento ideológico do presidente eleito Lula com governos de esquerda e com autocracias de esquerda, especialmente da Venezuela, sempre foi alvo de muitas críticas, né? E a gente observou isso, inclusive, durante o processo eleitoral. No caso específico da Venezuela, o senhor vê alguma chance dessa relação mudar com o Lula? Ele até poderia exercer um papel de influência a ponto de construir alternativas para uma Venezuela pós-Maduro? Olha, eu acho que o novo governo vai dar uma grande prioridade à região. Isso é compatível com o que está acontecendo no mundo. Está havendo uma regionalização das relações econômicas, políticas, financeiras em todo o mundo. A única área onde não está havendo isso é a América do Sul, por omissão do Brasil. O Brasil tem que liderar esse processo e voltar a se aproximar de todos os seus vizinhos. Não porque, talvez, ideologicamente, sejam afins por causa dessas últimas eleições na Colômbia, na Argentina, no Peru, no Chile, não por causa disso, mas porque interessa ao Brasil apoiar a Argentina para a Argentina se recuperar economicamente, porque a Argentina é um grande mercado para o Brasil. No caso da Venezuela, o presidente eleito, durante a campanha, disse que era contra
que os presidentes se julgassem insubstituíveis e que iria ajudar a volta à democracia na Venezuela. Ele falou isso durante a campanha. A Venezuela é um país muito importante para o Brasil. Se você considerar a situação nas fronteiras, né, a vulnerabilidade das fronteiras, o crime transnacional de drogas, de armas, se você imaginar a importância dos refugiados da Venezuela no Brasil, mais de 300 mil, se você imaginar o potencial econômico, comercial para o Brasil da Venezuela, você não pode manter, como foi feito nesses últimos anos, a Venezuela fora do nosso alcance. Embaixador, queria ouvir a opinião do senhor sobre... Agora a gente está nessa fase de transição, mas claro que muito dessa fase de transição passa por olhar como é que... fazer um diagnóstico, como é que está a gestão nos mais diversos setores da máquina federal. Nesse sentido, depois de esses 4 anos de Bolsonaro, o Itamaraty vai precisar ser profundamente reconfigurado em termos de quadros? Olha, os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro foram um ponto fora da curva, entendeu? O Itamaraty sofreu muito, muitas políticas, né, equivocadas, né, como o alinhamento automático com o presidente Trump, esse alinhamento, esse afastamento em relação à região aqui, contra o multilateralismo, enfim, tudo que a gente viu era muito equivocado. Quando o primeiro ministro do exterior saiu e entrou agora o Carlos França, muitos desses pontos foram gradualmente sendo corrigidos. E o Itamaraty voltou ao seu leito normal em muitas áreas. Evidentemente, o ministro atual não pôde fazer mais. Ele fez o que era possível, porque o presidente da República que é quem comanda a política externa, né? Mas muita coisa já foi feita. Então, eu acho que o novo governo vai encontrar o Itamaraty já preparado para essas novas políticas, essas novas orientações, essas novas ênfases, né, da América do Sul, do multilateralismo, a questão ambiental. O Itamaraty vai ajudar a sua máquina, a sua estrutura, vai ajudar a nova política externa. Evidentemente, vai ter que haver algumas modificações, isso é normal, mudando o governo, mudam as ênfases, mas o que eu estou querendo dizer é que o Itamaraty já começou, nesses 2 últimos anos, a voltar ao seu leito normal. O que é importante a gente acompanhar é se o Itamaraty vai ter de novo um peso na formulação e execução da política externa, que ele perdeu durante uma boa parte do governo atual. E para atingir esse objetivo, embaixador, passa muito pelo perfil e nome do futuro ministro de Relações Exteriores do país. O Celso Amorim sempre foi muito próximo, né, foi ministro dos governos petistas. Como é que o senhor tem acompanhado esses nomes que têm saído até aqui? Se o Celso Amorim seria um nome que cairia bem para o governo Lula III? Olha, o Celso Amorim, ele teve uma influência muito grande no Itamaraty e agora é o principal conselheiro, né, do presidente eleito. Ele foi quem informou toda a posição pública do presidente eleito durante a campanha e agora, depois, nesses primeiros dias da transição. Eu não sei se, dentro dessa visão de não ideologia e não partidarização, se ele preencheria esses requisitos. Ele está dizendo que não tem mais uma vontade de assumir o Ministério do Exterior, né, que ele preferiria um lugar no Palácio, mas ele teria ou terá influência na escolha do futuro ministro. Eu acho que, do ponto de vista do Itamaraty, para voltar a ter a sua função
revigorada, recuperando os pontos importantes que perdeu, seria importante a designação de um político, né, moderado do PT. Isso realmente seria a solução que atenderia os interesses do partido, os interesses da chancelaria, para que a política externa voltasse a ter o protagonismo, a relevância dentro dos específicos interesses brasileiros, né? Não através de influência ideológica ou partidária. Em relação à guerra na Ucrânia, embaixador, o senhor imagina que com o governo Lula não muda muito a posição do Brasil, até pela dependência que temos dos fertilizantes da Rússia? Olha, eu acho que a posição adotada pelo governo brasileiro até aqui, e pelo que a gente entende pelas declarações do presidente, talvez não haja muita variação no novo governo, eu acho correta. Eu acho que o Brasil condenou nas resoluções das Nações Unidas o ataque da Rússia à Ucrânia, porque vai contra a Carta das Nações Unidas, contra o nosso mandato constitucional, não é? No artigo 4º da Constituição, de não intervenção e a integridade territorial. O Itamaraty e o governo brasileiro adotaram essa posição. Eu acho que isso aí não vai mudar. Em relação a sanções que alguns países estão colocando e a tentativa de expulsar a Rússia de organismos internacionais, o Brasil não aderiu. Eu, pessoalmente, acho correta essa atitude, porque sanções contrariariam os nossos interesses. Como eu disse, nós não podemos associar a tudo que contraria os nossos interesses. Nós temos, como você falou, uma dependência muito grande dos fertilizantes que vêm da Rússia, da Bielorrússia. São 85%, não é, dos fertilizantes que ajudam o crescimento do agronegócio no Brasil, vêm desse país. Seria um tiro no pé nós adotarmos uma política que propiciaria uma retaliação da Rússia, suspendendo, por exemplo, o fornecimento de fertilizantes. Para a gente fechar, embaixador, queria te ouvir, pela experiência que o senhor acumula, queria que o senhor nos dissesse qual o tamanho do potencial que o Brasil tem para buscar, já com o governo Lula, em relação a se estabelecer mais numa dinâmica global de comércio exterior, né? A gente viu o Brasil numa posição de muito isolamento político e também econômico. Qual é o potencial que temos a partir de 23? Olha, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande, não é? Nós vamos manter o crescimento, apesar dos números, das projeções do ano que vem. Se a política econômica e a política externa não forem ideologizadas, partidarizadas, há um potencial muito grande. Eu vou mencionar 4 elementos que são fundamentais para isso que eu estou dizendo, o potencial do Brasil ser ampliado. Primeiro, é a questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O presidente Biden, na última Assembleia Geral, disse que era favorável ao aumento do Conselho de Segurança, inclusive dos membros permanentes do Conselho de Segurança, com a inclusão de um país latino-americano. O Brasil tem todas as características, todas as credenciais para ocupar esse lugar, que daria um grande realce e projeção externa ao Brasil. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é o acordo do Mercosul com a União Europeia. Esse acordo já está pronto, eu acho que poderá ser assinado e começar a ser ratificado no primeiro semestre do ano que vem. Isso vai ser muito importante para o Brasil. O terceiro elemento é a entrada do Brasil na OCDE, que incluiria o Brasil num fórum que